7h39. Após o assassinato de uma liderança indígena na aldeia Wayampi, em Pedra Branca do Amapari, no Amapá, equipes da Polícia Federal e do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado investigam o caso. No último sábado, índios denunciaram às autoridades públicas que garimpeiros invadiram a terra indígena Wayampi e, na ocasião, mataram o cacique Emira Wayampi. Após o crime, o presidente Jair Bolsonaro questionou o assassinato da liderança indígena. Reportagem de Nama Nunes. A terra indígena Wayampi é a maior do Amapá em extensão, com 107 mil hectares de acordo com o IBGE. A área abrange os municípios de Pedra Branca do Amapari, Laranjal de Jari e Mazagão. Por lá vivem cerca de 800 índios do Wayampi. O território é uma das 9 áreas protegidas no Amapá e faz parte da Reserva Nacional de Cobre e Associados, que possui, entre outros minérios, o ouro. Segundo os moradores da aldeia, os garimpeiros fortemente armados mataram o cacique Emira Wayampi no meio da semana passada com requintes de crueldade. Em um vídeo veiculado nas redes sociais da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, Curani Waipi, coordenador de apoio em Pedra Branca do Amapari, falou sobre os ataques na aldeia e pediu socorro às autoridades competentes. Nós não queremos mais a morte das nossas lideranças indígenas. Por isso, estamos pedindo socorro para as autoridades autoridades competentes do estado do Amapá. Na quarta-feira morreu um Wayampi a facada e jogaram o corpo dele no rio, por isso a gente está pedindo socorro. Mário Nicásio, vice-coordenador das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, declarou que há tempos as lideranças indígenas do estado vinham denunciando invasões violentas de grileiros, mas foram desacreditadas. Com esse governo do Bolsonaro, a situação tem fragilizado muito. E a situação do povo Wayampi já vem sendo informado há vários anos. E agora com esse anúncio do governo Bolsonaro de exploração de terras indígenas, enfim, de transformar terras indígenas em objeto de mercadoria para empresas internacionais, para países internacionais, isso tem legitimando as invasões que estão ocorrendo dentro das terras indígenas. E o povo Wayampi recentemente esteve lá na ONU, lá em Genebra, né, fazendo a denúncia sobre essa atuação de invasões, de criminalização de morte. E parece que o governo brasileiro não está dando ouvido para a questão indígena. O governo precisa atuar, precisa cumprir a lei, que senão vai ocorrer mais mortes além do povo Wayampi que a gente está sofrendo aqui na Amazônia. Questionado sobre quem estaria por trás dessas invasões, Nicásio fez seus apontamentos. Na verdade, são grandes empresas, até políticos mesmo, né? Como acontece até mesmo no Amapá, no estado de Roraima, Maranhão, Mato Grosso. São grandes empresas que usam famílias, né, que precisam de trabalho para poder invadir terras indígenas. Porque o que nós encontramos nas terras indígenas são apenas aquelas pessoas braçais que estão ali poluindo o rio, usando máquinas, levando dragas, balsas e combustível para explorar o ouro e entregar para o dono. Em meio às investigações, Jair Bolsonaro declarou que deve autorizar o garimpo no país, o que inclui a liberação da atividade em terras indígenas. O presidente também disse que não há indícios de que o cacique Emira Wayampi tenha sido assassinado. Para o senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, as declarações de Jair Bolsonaro estimulam a prática de garimpo e a violência nas terras indígenas. O presidente da República do meu país deveria conhecer a Constituição. Se ele não tiver acostumado à leitura da Constituição, ele poderia pedir para pelo menos a assessoria dele informar o que diz a Constituição antes de ele falar essas besteiras. A Constituição assegura o direito dos povos originários à demarcação de suas terras. E, por outro lado, o que eu esperava do presidente do meu país é que, ocorrendo crime, ele se solidarizasse com as vítimas e não se compliciasse com os criminosos. O seu presidente, ao falar isso, se complicia a criminosos, se coloca no mesmo nível de criminosos, age como criminoso. O parlamentar disse ainda que o seu mandato trabalhará incansavelmente para garantir a integridade e segurança dos povos indígenas do Amapá. Vou convocar no Senado a ministra responsável pela FUNAI. Vamos hoje até a própria terra indígena Wayampi, vamos nos solidarizar com eles e vamos denunciar por todo canto. Não é aceitável que criminosos atuem impunemente no Brasil, acobertados pelo poder público, notadamente pelo presidente da República.
Elaine Moreira, da coordenação do Comitê de Assuntos Indígenas da Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, ressalta que é preciso dar um basta às declarações caluniosas dos governos sobre os povos indígenas do país. O território Wayampi não é o único, infelizmente, né? Poucos tempo atrás, acho que 10 dias atrás, os Yanomami estiveram aqui em Brasília denunciando também a invasão do seu território por garimpeiros de uma forma bastante contundente, com muitos dados, com fotografias, né? A questão é que nós não temos sinais claros do governo federal, do Estado brasileiro, de como ele vai reagir a realidades como essa. Uma coisa que é preciso evitar são comentários degradantes dos povos indígenas no Brasil. É responsabilidade do Estado, né, garantir a defesa. Os indígenas têm o usufruto desse território, né? Só espero, né, que as autoridades, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal está acompanhando e que o Estado brasileiro dê uma resposta a toda a sociedade brasileira, né? Em nota, a FUNAI disse que os servidores do órgão estão no local acompanhando os trabalhos da polícia. Segundo a entidade, o relatório da Polícia Federal afirmou não haver nenhum indício da presença de grupos na terra indígena Wayampi. Naama Nunes, Rádio Brasil Atual.